O aspirantado é a primeira etapa para o jovem que almeja seguir o projeto vocacional redentorista. Inclusive, hoje eu estou aqui ao lado de dois jovens aspirantes que moram no Seminário Redentorista Padre Pelágio. Tô certa? Certo. Falei tudo certinho? Sim. Como que é seu nome? Vinícius. Esse é o José. Vinícius. Vinícius José? Isso. Você veio de onde para Trindade? Sou daqui de Trindade mesmo. Sou o único de Trindade atualmente no seminário. Que benção! E você? Qual que é o seu nome? Meu nome é Matheus. O Matheus. E você de onde, Matheus? Vim de Goiânia. De Goiânia. Então o Vinícius está aqui em Trindade mesmo e o Matheus de Goiânia. Vocês estão aí lutando e numa caminhada para dar uma resposta positiva ao chamado do Pai Eterno. Sim, num processo ainda de discernimento, a gente vai crescer sacerdote, vai crescer irmão, mas principalmente, que nem eu sempre fico reforçando, primeiro a gente tem que se tornar uma pessoa. É isso que a gente está fazendo principalmente no aspirantado. Formar uma pessoa decente e depois da pessoa decente iniciada a formação, a gente vai discernir com exatidão se a gente vai querer ser sacerdote ou ser um irmão redentorista. E me diz uma coisa, eu fiquei sabendo que esses dias vocês estavam de férias, foi isso, Matheus? Sim. Foi? Estavam de férias. Voltaram tem quanto tempo? Chegou dia 19 que a gente voltou. Dia 19. Uns meses. E como que foi as férias? Foi Foi boa. boa? Foi. Matou a saudade da família? Matou. Né? Mas apesar que eu e o Matheus iniciamos necessariamente dia 19. Ah, vocês iniciaram dia 19, então foram os colegas, os outros seminaristas que voltaram de férias. Só um que voltou. Só um? O João. O João? É. Gabriel. Entendi. O O João é de onde? Tocantins, eu não lembro Ah, bem exato. longe, né? Muito longe. Eu não sei exatamente o nome Ô da cidade Vinícius, e dele. como que foi então pra você? Sentir no coração o chamado do Pai Eterno e aí dia 19 tomar a decisão, eu vou pro seminário, vou iniciar a minha caminhada. Mas antes de tomar a decisão, houve todo um processo antes de pelo menos um ano com o Padre Antoniel, que é Que o... faz animação vocacional. Isso. Tem um programa chamado o evento o SAVE, que a gente participa, Sim. onde teve os encontros. E lá eu fui discernindo que eu vi que tinha alguma coisa me chamando, alguma coisa para ser diferente. Não que as outras vocações sejam ruins, ou, nem né? nada do tipo. Mas eu vi que tinha alguma coisa, tinha lá com os redentoristas. E nesse um ano que eu passei acompanhando, vendo os encontros, eu me sentia como se eu estivesse em casa. E depois, no último encontro, que é a convivência, a gente passou cerca de 4 dias? 5 dias. 5 dias vivendo com eles, eu pensei, quando eu saí, é como se eu estivesse saindo de casa, não como se eu estivesse saindo de um lugar estranho. Olha que Foi uma bênção. Deus sensação tão boa que... já foi dando uma experiência ali pra você, né, Aham. Vinícius? E assim, foi lá, através desse processo de acompanhamento, eles visitando minha família, tirando as dúvidas, que eu vi que eu queria seguir esse caminho. Muito bom. Estamos vendo imagens, inclusive, dos missionários redentoristas, né? Uma missão tão bonita que eles não fazem sozinhos, tem toda uma equipe. Quantos jovens estão sendo tocados a viver essa vocação? Uma missão muito linda de anunciar o amor de Deus. E, Matheus, com você também foi assim ou teve algo diferente? Foi um pouco parecido, assim. Também fiz os encontros vocacionais junto com o Vinícius, só que a experiência foi meio que diferente, assim. Desde o primeiro encontro, já senti meio com um aperto no coração, aquela chama que igual fala, os pés ao caminho, né? Você sentir esse amor, sentir esse, vamos dizer assim, essa dor no coração e seguir. Em caso, seguir, discernir, tirar essa dúvida. Deus vai e coloca uma sementinha da dúvida. E durante os encontros vocacionais, são normalmente 3 dias, o primeiro até o 4º encontro, o 5º foi mais 5 dias, que deu para desligar, vamos dizer assim, né? Do que estava te prendendo ainda de não tomar a decisão. Desligar muitas vezes do ambiente, para poder a gente focar, no caso, escutar verdadeiramente a Deus, porque lá é um momento de paz, um momento de assim, olhar para a gente mesmo e refletir o que queremos, o que vamos ser, o que vamos estar. E isso nos ajuda muito, né? A discernir e chamar de Deus. E eu tô aqui do lado do Vinícius e do Matheus e eu tô me colocando no lugar deles. Por quê?
não é fácil a gente dar respostas prontas a algo que ainda está sendo discernido, não é mesmo, Vinícius, Mateus? Sim. É muito difícil você falar assim, não, Caís, é assim, assim, assim. O pessoal que está em casa é assim, assim, assim. Não, tudo ainda está sendo um discernimento dentro do coração deles. Não é um discernimento fácil, tô certa? Com certeza Sim, não com é. certeza. Porque, O que pesa mais, hein, Vinícius? principalmente, pelo menos comigo, foi ter que abrir mão de muitas coisas. Porque para seguir algum caminho, ia ter que abrir mão de outros. Isso é para todos, viu, Vinícius? Eu Eu sei. me casei, eu tive que abrir mão de algumas coisas. Então, Cada vocação que a gente sim. vai, né, seguir. E esse processo eu sei que é para todos, mas para mim foi uma coisa que eu pesei muito. Por exemplo, eu sou formado em relações internacionais. Tive que abrir mão para tentar essa vida. Que eu não estou me arrependendo até o momento, eu estou extremamente gostando de seguir esse caminho. O meu caso, diferente do Mateus e dos outros, já que sou Trindade, então eu fico um pouco mais próximo da minha família. É mais fácil, né? Mas, de toda maneira, para tentar ter uma convivência melhor no seminário, eu tô me desligando um pouco. Cortando um pouco os laços, até porque Isso. se seguir na vocação, missionário sempre é enviado para cidades longe, né? Às vezes fica longe da família, não é, Vinícius? Isso mesmo. E, Mateus, nesse tempo de discernimento, você veio com uma estrutura da sua casa, né? Sim. Da sua criação. Você tem irmãos? Irmã? Tenho irmã. Uma irmã. E veio de uma estrutura totalmente diferente. Lá no seminário, vocês têm regras, têm horários, tem tudo isso, não é? Com certeza, assim, desde a hora que levanta até a hora que deita, assim, tem parte de orações, almoço tem um horário específico, a janta, um momento de as empresas livres que a gente pode ter, convivência, a conversa entre nós, essa brincadeira entre nós mesmos, essa partilha. O que foi mais difícil? Teve algum momento? É pouco tempo, né? Ainda tem pouco tempo que vocês estão lá, mas teve algum momento difícil que você falou assim, não, isso aqui está sendo meio difícil para mim? Ou não? Ainda não? Um momento difícil... Difícil, assim, desafios, né? Que você falou, isso aqui é diferente, eu não estou habituado a viver isso. É igual, assim, cada um ficou responsável por alguma coisa. Igual no caso, eu fiquei responsável pela capela. Foi algo novo pra mim, porque eu nunca tinha ficado. Não mexia é normal. Com missal. Numa casa ter capela, né, Mateus? Missal, com as alfaias, isso não estava habituado com isso. Missa diária. Isso não faz desafiar ainda mais, porque eu servi muitas vezes na liturgia. Só que no caso eu fiquei mais pro lecionário. Aí, no caso, o missal não sabia mexer, eu não sei mexer. Aí, no caso, fui os irmãos mexer e tô aprendendo as alfaias. Isso bem desafiador e gratificante para mim, porque pouco tempo que eu estou lá já me engrandeceu ainda mais, me senti mais em paz comigo mesmo, me identifiquei muito. E hoje, igual, são jovens, muito jovens, falando dessa experiência com Deus. Hoje o mundo, as pessoas não estão colocando mais, assim, em primeiro lugar a experiência. É raro, né, o jovem que procura essa experiência com Deus. Estão ligados a outras coisas. Mas o Pai Eterno tem tocado muitos e muitos corações. E louvado seja o Pai Eterno por isso. Não é, Vinícius? Sim. Essa experiência com o Pai Eterno, Vinícius, depois que você veio para o seminário, como que tá? Você para e pensa assim, nossa, por que eu não busquei viver isso antes? Isso eu já discuti algumas vezes com meu formador, porque eu era de uma turma de um sacerdote, que hoje é sacerdote, que é o Padre Kelvin. E por várias vezes eu discuti, mas principalmente conversando com o Padre Antoniel, a gente estava falando questão do tempo. Se eu tivesse entrado mais cedo, se eu não tivesse tido uma vivência que eu tive de aprofundamento posterior, talvez eu não tinha progredido na vocação. Porque tudo foi necessário. Às vezes tem dias, tem gente que se entra muito cedo, acaba bagunçando, precisa ter uma experiência de vida, precisa ver se realmente é aquilo. E comigo, eu senti que era. Se eu tivesse sentado mais cedo, comigo ia ter dado um problema. Tudo é necessário, né? Deus, ele escreve a nossa história, né? Vai colocando a mão dele, conduzindo a nossa história. E tudo que a gente vive é necessário, não é mesmo, Mateus? Sim. A gente ter essa paciência com nós mesmos, assim, essa paciência de discernir, ter esse tempo, não se pressionar muito. Muitas vezes eu pressionava muito mesmo.
tem que decidir logo, preciso decidir logo o que eu quero fazer ou não. Não precisa, né, A gente tem Mateus? essa paciência com Deus, porque muitas vezes não é nossa hora, sim na hora de Deus, né? Isso mesmo. E eu sei que você que está acompanhando essa conversa aqui com os seminaristas, você deve estar aí curioso e curiosa. Mas aonde que fica o seminário? Eu já falei aqui um pouquinho, né? Fica bem pertinho aqui do santuário. Como que é lá? Eu acho que eu poderia ir lá um dia desse para mostrar tudo para esse pessoal que está em casa. Poderia. Vamos? Vamos. Tô convidada? Com certeza. Com certeza. Então, eu não vou recusar esse convite, né, minha gente? Vou até o seminário daqui uns dias. Vou mostrar para você logo, logo como que é o seminário Padre Pelágio. Você vai ficar encantado, encantada. Tá bom? Vou mostrar tudo para você. E os meninos vão estar lá fazendo tudo. Quando o Mateus foi responder, que era mais difícil para ele, sabe o que eu pensei que ele ia responder? Cuidar da casa, lavar a louça. Porque lá vocês fazem isso também, não fazem? Faz. Mas, pelo menos comigo, eu acho que o Mateus também se identifica. É um serviço que a gente já fazia em casa. A diferença é que a casa é bem maior. Minha casa era pequena, se comparado ao seminário, que é bem Quantidade Os grande. seminários bem são maior. muitas pessoas lá, então tem que Sim. ser grande para acolher todo mundo, né? Sim. E aí as atividades são divididas. Sim. Sim. Somos, especificamente, distribui as tarefas, que no caso é o João, só no caso o João vai para a escola, e vamos mesmo nós, entre que fica, vai cada uma parte, muitas vezes de ajuda, não precisa de ajuda, vai lá, ajuda. Porque como a casa é bem grande e precisa de fazer muitas vezes outras coisas, precisa ser, muitas vezes ser ajudado, né? Muitas vezes precisa ter esse convívio. E a questão que falou do João é que tem um responsável para distribuir as tarefas de todo mundo durante o mês. Então, um mês, um fica responsável para decidir o que cada um vai fazer. Passou aquele mês, vai ser o Vinícius. Passou o aí- outro mês, vai ser o Matheus. É assim? Isso. Vai Olha, decidir o que que vai interessante. lavar, o que vai limpar, o que cada um vai fazer, distribuir. Ainda vocês não estão naquela fase de pastoral, não. Tá quase começando, né? Quase começando. Pelo que a gente conversou, seria a partir da semana que vem. A gente só tá ajudando um pouquinho na acolhida na igreja do Santíssimo Redentor. Que é onde ficam os restos mortais do Padre Pelágio. Isso, a gente Isso. ajuda lá um pouco. Os outros dois servem como acólitos, coroinha, confundi acólitos. Mas as pastorais vai começar a partir do domingo que vem. A gente vai começar a ajudar mais diretamente. Valeu a pena, então, Matheus? Abrir Valeu. o coração para aquele primeiro encontro lá do discernimento vocacional? Com certeza, assim, é muito gratificante, assim, minha experiência vocacional não foi a partir dele, né, sempre foi mais antigamente, assim, desde que a gente já nasceu, porque, assim, um chamado de Deus, às vezes, o que Deus fala pra gente, às vezes não é algo sobrenatural, tipo assim, Deus fala assim, o seu chamado é esse, às vezes não é algo simples, na missa, às vezes, aquela palavrinha Não que vai- Deus fala, Toca o coração. toca aquele coração e você fica, sim, Não vai vir uma emocionado. voz do alto falando, Sim. Mateus, você vai fazer isso. Vinícius, Vinícius. Não Eu vem quero assim você. não, né, Vinícius? Poderia, ia facilitar, mas Isso seria mais fácil. aí vai falando aos poucos Vai falando através da missa, de uma palavra. uma palavra. Numa adoração santíssima. Um exemplo comigo que eu sempre rio toda vez que eu lembro Ah, é que, de vez em quando, isso na faculdade de Relações Internacionais, alguns professores meus paravam e falavam: você é seminarista? Eu, não. Aí passava uma pessoa no meio da rua, e isso já aconteceu até aqui no santuário, passando. Quando você é seminarista, você poderia me ajudar? você Isso seminarista confundia você, já te chamava Já- de seminarista. Isso antes mesmo de eu entrar, anos, 2, 3 anos atrás, antes mesmo de eu entrar, já me chamava. Diz que a gente reflete o exterior, o que está no nosso coração. Talvez essa vontade estava lá guardadinha e você não tinha coragem de assumir, hein, Vinícius? Não mentia não que tinha. Não Que Deus mentia. abençoe essa vocação cada vez mais, viu, Vinícius? Amém. A sua, do Matheus, de cada seminaristas que estão lá, propedêutico que fala, né? Aspirantes. Vocês estão no aspirantado. E eu somos Isso. aspirantes. Vocês são aspirantes. Deus abençoe a vocação de cada aspirante, então, que está aí no inicinho de tudo. Muita coisa pela frente, mas é nessa hora aí que o coraçãozinho vai sendo preparado para viver toda a bondade, todo o chamado, tudo que Deus tem reservado para cada um deles, cada um na sua realidade. E aqui estão, ó, os futuros padres, futuros irmãos, seja qual for a vocação que vocês forem assumir, que Deus abençoe muito, tá bom? Amém. Eu Graças louvo a a Pai Deus. Eterno por essa conversa tão bonita que a gente teve nessa tarde. Que bom.
né? De esclarecimento. Tem tanta gente Nós que curiosa aí, agradecemos. né? Aham. Voltem sempre. Vocês estão aqui Certeza. pertinho, voltem sempre aqui, tá? Com Se Deus certeza. Manda um abraço pro Padre Antoniel, um abraço pro Padre Valmir Garcia, para todos os outros aspirantes e fala para eles que eu tô chegando por lá, viu? Então tá. Lá vocês fazem um cafezinho gostoso? Eu me garanto no meu. É? É bom o seu café? Tem o Matheus que ainda não aprendeu a fazer café, não. Mas, no caso, eu me garanto no meu café. Então pronto, eu vou Tô pra lá e vou tomar um cafezinho. Tá bom, Pode ser. Vinícius? Convidadíssimo. Um abraço. Pode ir lá. Que Deus abraço. abençoe. Muito. Graças a Muita Deus. paz. Mateus, Abraço, muita Deus. paz. Que Deus te abençoe muito também. Aqui, ó, tá sempre aberto. Qualquer coisa que vocês quiserem lá. Ah, a gente tá fazendo uma movimentação lá vocacional. A gente quer ir lá falar dessa movimentação. Fala com o Padre Antoniel, a gente organiza e vocês vêm aqui. Aham. Combinado? Combinado. Um abraço grande. Um abraço. Até a próxima. Até.